Bom, chuchus, vamos lá, eu tô gravando, sempre com essa dúvida. Eu faço os negócios, não presto atenção no que eu tô fazendo. Dando continuidade, né, nos indústrias, né, as concentrações tradicionais, agora a gente vai dar um maior enfoque nos Estados Unidos, ok? Gente, quando a gente fala dos Estados Unidos, de novo, né, a gente pode colocar aí como uma força muito grande industrial, né? Parte do seu PIB vai ser referente às indústrias e mais ainda, né? Indústrias bastante tecnológicas. A gente vai falar aqui, né? Do Vale do Silício, que é uma região importante norte-americana, tá? Mas sempre quando vocês pensarem em industrialização norte-americana, vocês têm que lembrar que eles fazem a divisão do território em belts, né? Que seriam cinturões. Tanto isso vale para a indústria quanto vale para a agropecuária, ok? Eles são muito inteligentes, né, na onde eles vão colocar determinados setores para que haja um máximo, né, de lucratividade e de desenvolvimento, tudo bem? É facinho a gente estudar a industrialização dos Estados Unidos, porque a gente vai falar basicamente de dois e um adendo especial aqui para o que vocês estão vendo de amarelinhos, né, que são as indústrias montadoras, ok? Mas é basicamente, a gente vai falar do Manufacturing Belt, que é o nordeste aqui dos Estados Unidos, e as regiões em amarelinho a gente chama de Sunbelt, que são as indústrias mais novas que a gente tem nos Estados Unidos, e também as indústrias mais tecnológicas, tá certo? Então é basicamente o que vocês têm que saber a respeito. Então a organização é feita em belts, e o Manufacturing Belt é a região mais antiga de industrialização dos Estados Unidos, tá certo? Essa região, né, ela se deu inicialmente no Nordeste por conta de uma proximidade com a região dos Grandes Lagos, porque eles precisavam de matéria-prima, né, para desenvolver suas primeiras indústrias, ok? Então a gente vai ter uma concentração muito grande de indústrias pesadas nessa região e a gente chama elas de siderúrgicas e metalúrgicas, ok? Então, ó, se a gente puder olhar de novo, região nordeste dos Estados Unidos, é onde a gente vai ter a maior concentração de indústrias siderúrgicas e metalúrgicas por conta da proximidade com a região dos Grandes Lagos, certo? A gente destaca também as indústrias alimentícias, tá? Nessa região aqui, gente, é onde você tem a maior densidade populacional dos Estados Unidos e, por consequência, a maior megalópole do mundo, né? Então, a gente tem ali a metrópole de Boston, a metrópole de Washington e a metrópole de Nova York, né? Por conta da conurbação, né, dessas três cidades, a gente chama elas de maior megalópole do mundo, tá? Então, a gente percebe, né, quando a gente vai fazer o estudo, de novo, né, da espacialização dos setores da economia norte-americana, a gente vai ver aqui nessa mesma região é onde a gente vai ter o cinturão verde, né, que é o hortifruti granjeiro. Você vai desenvolver uma agricultura ali responsável para atender essa megalópole. É uma grande quantidade de pessoas. Então, você precisa desenvolver o cinturão agrícola ali perto para atender essa população. Aqui vai ser a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Você tem uma densidade populacional muito grande, você precisa atender essa população. Então, é onde a gente vai ter a maior concentração de indústrias alimentícias também, para atender essa população, mercado interno, ok? Mais tarde, a gente vai voltar a falar do Manufacturing Belt, porque ele recebe um outro nome também. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do Rust Belt, né? O que isso quer dizer? Rust, que é uma região, é um cinturão enferrujado, tá? Onde você tem uma grande quantidade de indústrias que foram desabilitadas e bastante desemprego nos Estados Unidos, ok? A gente volta a falar dela no final da aula. Segura aí o reggae. O que vocês precisam saber até agora? Que é uma região onde você tem indústrias pesadas, tá? Em relação ao Sunbelt, né? É onde a gente tem as indústrias mais recentes nos Estados Unidos e as mais tecnológicas, tá certo? Por que essas indústrias elas vão ficar focadas principalmente no leste aqui dos Estados Unidos? No leste? Leste não, o ocidente, né? Aqui. Mas de qualquer forma, né? Por que eles vão ficar mais nessa porção aqui dos Estados Unidos, principalmente o Vale do Silício?
Porque você está mais próximo à Ásia, né? É muito mais interessante você estar próximo de regiões como do Japão, né? Há um intercâmbio muito grande entre os Estados Unidos e o Japão de mercadoria, de matéria-prima e também de mão de obra qualificada, tá? Então, a proximidade com a Ásia para fazer a exportação desses produtos é interessante. A abundância de silício, por isso que a gente chama, né, de Vale do Silício. O silício, ele é uma matéria-prima, ok? Que ele é muito utilizado na produção de microchips, tá certo? Então, também ali é uma abundância nessa região. E a gente tem uma junção, né, de tecnopolos, que seria você desenvolver indústrias tecnológicas, indústrias mais sofisticadas, e você tem universidades próximas ali na região, né? Stanford, se não me engano, fica ali na região, né? Então, o que acontece? Você tem a universidade que desenvolve ciência, que desenvolve pesquisa, que desenvolve determinados produtos, e o que é? Esses produtos, eles são levados já para as indústrias. E melhor ainda, você cria uma mão de obra qualificada nas universidades que já vão diretamente para as indústrias. Então, é um casamento muito inteligente ali, né? De desenvolvimento de ciência e pesquisa, e o produto disso já é aplicado nas indústrias, o que também já gera mão de obra qualificada, tá? Na região do Vale do Silício, né, você tem indústrias que vocês provavelmente já ouvem falar, né, que são indústrias bastante tecnológicas aí, né, a Google fica ali na região do Vale do Silício, a Facebook, a Apple, então são indústrias aí bastante conhecidas pela gente, que fica na região do Vale do Silício, tá? E como eu comentei com vocês, a que é mais importante, certo? As indústrias maquiladoras. Qual que é o que significa, né? Por que é chamada de montadoras? O que os Estados Unidos percebeu, né? Se a gente pegar ali em 1960, 1970, a gente vai ter o desenvolvimento, né, de algumas indústrias que vão ser exploradas, né, e desenvolvidas com uma mão de obra mais barata, tá certo? Então, a gente tem ali o Japão, que vai transferir, né, posteriormente as suas indústrias para a região dos tigres asiáticos, tudo bem? E eles vão fazer, né, do uso desses países uma mão de obra abundante e mais barata, certo? Então a gente começa a perceber que a população, né, dessa região trabalhava, que era uma mão de obra barata, e produzia produtos mais baratos. Então os Estados Unidos percebendo, né, essa competitividade que começaria a vir a ter, principalmente no setor de eletrônicos, né, eles precisavam pensar numa forma de produzir de maneira mais baratas, tá? Com isso veio a criação das maquiladoras. Então, elas são indústrias montadoras que estão no território mexicano, tá certo? Fica ali bem na região, né, de fronteira entre os Estados Unidos e o México. Igual vocês estão vendo, né? Esses pontinhos amarelos aqui, tá? E qual que era o objetivo, né? Você importar trabalho mexicano sem importar o trabalhador, tá? Olha qual que foi a sacada de mestre. Os Estados Unidos veio com um papinho no sentido assim, tem uma grande entrada de mexicanos dentro dos Estados Unidos, ok? Na região de fronteiras, na qual eles vêm procurar emprego, melhor qualidade de vida. Então, eu, muito bonzinho, vou lá e vou criar empregos dentro do México para impedir a entrada deles dentro dos Estados Unidos, né? Essa era a ideia inicial, né? Eles sendo muito ali altruístas e criando trabalho, gerando emprego, gerando impostos para o México, tá? Só que na grande verdade, né, a ideia é importar o trabalho mexicano, que é muito mais barato, que é muito mais fácil de explorar e você vai ter uma lucratividade muito maior, tá? Então, atualmente, né, você tem ali 3.650 empresas estrangeiras, não necessariamente todas norte-americanas, a gente tem algumas que são europeias, a gente vai ter algumas que são da Coreia do Sul, e, de fato, né, você tem ali 1 milhão de trabalhadores nessas indústrias maquiladoras, tá? Então, como eu comentei com vocês, né, gerar emprego no México e barrar a entrada de latino-americanos nos Estados Unidos. Em contrapartida, você cria também impostos para o México, né? Toda indústria tem que pagar impostos. Então, eles viam aí, né? Estou gerando emprego e impostos para o México, né? Vou melhorar a qualidade de vida dos mexicanos.
Só que, na verdade, a gente tem que ser um pouquinho mais crítico, muito mais inteligente, né, na análise aí dessas indústrias e perceber as vantagens locacionais, tá? A primeira coisa, né, é muito parecida, né? Se o Japão explorava a mão de obra barata dos tigres asiáticos, os Estados Unidos também vai explorar a mão de obra barata dos mexicanos, tá? Então, enquanto você produzia, né, na Manufacturing Belt, aquela região do Nordeste dos Estados Unidos, a mão de obra de um trabalhador norte-americano seria lá 16, 20 dólares a hora. No México, você vai ter ali um trabalhador fazendo o mesmo trabalho, às vezes com jornadas de trabalho muito maior, por 1,47 a hora trabalhada, né? Vale lembrar que essa exploração, né, ela vem porque você não tem um sindicato forte, né? Então, a gente diz que outra vantagem locacional são as leis trabalhistas falhas, né, muito mais frágeis dentro do México, tá? Então, se não tem sindicato para encher o saco, né, para cuidar dos direitos dos trabalhadores, você consegue explorar a mão de obra de uma forma muito mais fácil. Outra coisa é a ausência de legislação ambiental. Toda indústria hoje, né, ela tem algumas leis em relação à geração de resíduos sólidos, né, gestão dos resíduos sólidos, os efluentes, né, aonde que vai jogar esses efluentes? Vai jogar no rio, vai contaminar? Para qual que vai ser o destino que você vai dar para a contaminação da sua indústria, ok? Então, pode colocar aí no caderno de vocês, leis trabalhistas e leis ambientais mais frágeis, ok? E impostos muito mais baratos, ok? O imposto que um dono de indústria, né, paga nos Estados Unidos é muito mais caro do que um imposto mexicano, ok? Então, também não vamos ser bobinhos. Os impostos, né, que os Estados Unidos falavam lá, tô pagando imposto pro México, na verdade é muito mais barato, tá? Aluguel de terrenos muito mais baratos. E vale lembrar que há um mercado consumidor. O México, né, a população mexicana, ela é populosa, tá? Então, você teria ali um mercado consumidor para consumir os produtos norte-americanos, tá? O que é mais sujo dessa história toda, né, que a gente sabe que é uma exploração de obra absurda, né? 66% dos trabalhadores das maquiladoras são mulheres, ok? E parte dessas mulheres, elas são grávidas. A ideia é sempre pagar mais barato. Mulheres ganham menos, mulheres grávidas ganham menos ainda, tá? E não que eu justifique um lado ou justifique o outro, mas eu fico muito pistola quando eu vejo esses dados, né? Porque os Estados Unidos, ele tem muito uma ideia, né, de democracia, de defender os direitos, né, é o país da liberdade, e muitos, né, tanto os Estados Unidos como alguns países da Europa, acusam a China de dumping social, né, ou seja, eles dizem que a mão de obra dentro da China é muito explorada, eles pagam muito pouco, logo os produtos chineses ficam muito mais baratos, e eles falam que eles não conseguem competir com os produtos chineses, né? Só que daí a gente vê, por exemplo, casos como esse, a gente vê que os Estados Unidos não é muito diferente da China. E eu quero deixar clara a minha fala que eu não estou defendendo a exploração de mão de obra chinesa. Eu só estou querendo dizer que ninguém se salva, gente, nesse capitalismo selvagem, né? Então, não me venha com discursos aí de liberdade, de democracia, de direitos humanos, apontando, né, que a China explora os chineses, sendo que eles fazem a mesma coisa com os vizinhos deles, né? Então, eu sempre fico muito receosa quando a gente fala desse assunto, tá? Então, ó, 66% dos trabalhadores são mulheres, não é à toa, não é porque, né, há uma preocupação, né, de inserção de mulheres no mercado de trabalho, mas é porque as mulheres ganham menos, infelizmente, né, nesse mundo aí. E diversas denúncias de assédio sexual. Tem alguns vídeos, né? É que como a nossa aula é gravada, eu não consigo passar para vocês. Mas se vocês pesquisarem Indústrias Maquiladoras México, vocês vão ver uma série de videozinhos lá retratando sobre a exploração, a condição que esses trabalhadores têm. São ambientes insalubres, não há material, né, para eles se protegerem, né? Então é perigoso muitas vezes essas indústrias, enfim, né? Não dava pra gente esperar coisa melhor, tá? Então, elas são chamadas de montadoras, né? Porque realmente só vêm as peças, né? Vêm as mercadorias e eles montam o produto,
Nada de fato realmente é produzido no México, né? Recebe as peças, recebe os componentes, recebe a matéria-prima e eles apenas montam, tá certo? E olha só a sacada de mestre, né? O que, que vocês devem pensar? Pô, professora, mas o produto vai ser montado no México. Na hora que entrar nos Estados Unidos não vai ter tarifa, né? Na hora que for exportar esse produto não tem tarifa? Não, porque atualmente eles fazem parte de um bloco econômico, né? Hoje é chamado de UNSCA, mas já há anos, né, foi chamado de NAFTA, como vocês já sabem, certo? Por conta de não ter tarifas alfandegárias, esses produtos são feitos no México e enviados para dentro dos Estados Unidos sem aumento de taxas, sem impostos. Logo, é uma solução perfeita, tá? Então, aí, ó, um mapa para vocês conseguirem identificar, né, as principais indústrias maquiladoras, tá? E alguns nomes que eu gosto sempre de mostrar, né, quem que é que está envolvido. Então, a gente tem a Samsung, por exemplo, né, que é uma marca da Coreia do Sul, para deixar claro, então, para vocês que não necessariamente todas essas empresas são norte-americanas, tá? A Ericsson, Motorola, Ford, Honda e General Motors. Na sua grande maioria das vezes, são indústrias automobilísticas e indústrias do setor eletrônico, tá? E aí que tá, gente, os Estados Unidos acusa, né, Estados Unidos não, o governo Trump, tá? Ele acusa de que essas indústrias maquiladoras, elas são responsáveis pelo desemprego que existe hoje dentro dos Estados Unidos. Por quê? Principalmente, né, essas indústrias maquiladoras que foram criadas aqui, elas saíram lá daquela região que eu comentei com vocês, né? Elas pegaram a região do Manufacturing Belt e foram para áreas de fronteira mexicana. Então, o que vocês têm que deixar claro, né, na cabeça de vocês? Não é que tinha indústrias nos Estados Unidos, eles foram lá e criaram no México. Eles, né, foram substituídas, né? Elas saíram dos Estados Unidos e foram para o México para usar mão de obra mexicana. Então, a população que trabalhava nessas indústrias aqui passaram a ficar desempregadas. Então, é por isso que a gente chama, né? Muitas vezes vocês vão ver aparecer Rust Belt, que é a região do Manufacturing Belt, ok? Mas é uma região que a gente chama de enferrujada porque as indústrias foram desativadas e foram para o México, gerando desemprego muito grande, tá? O Trump, né, o nosso atual derrotado presidente aí, que vale ressaltar que ele não vai abrir mão tão fácil do cargo dele, mas o Trump dizia que ele ia terminar com as maquiladoras, porque elas eram responsáveis pelo desemprego dentro dos Estados Unidos, tá? Vale ressaltar, já falei diversas vezes para vocês, o Trump, ele era um governo, né? Era um governo. Diferente falar isso. O Trump, ele era um governo muito mais protecionista, né? Ele ia proteger a American First, né? Vamos proteger a primeira economia norte-americana. Então, ele era um governo bastante protecionista, que queria desenvolver as indústrias, queria desenvolver o país dele, tá? Então, ele dizia, por fim, nas maquiladoras, para que essas indústrias, né, elas voltassem para os Estados Unidos e gerasse emprego, tá? Toda vez que a gente fala de desemprego associado às indústrias, gente, tem uma ideia muito romântica, né, dessa coisa, vamos trazer as indústrias de volta, vamos, né, aquelas pessoas que são desempregadas vão passar a ser empregadas novamente. A gente tem que lembrar que a gente vive novamente num mundo capitalista, tá? A gente não vai gerar emprego de novo para essas pessoas. Se essas indústrias, né, forem voltar de fato para os Estados Unidos, muito provavelmente a grande maioria delas vai voltar com automação, ok? Você acha que eles vão empregar lá 60 mil funcionários de novo? Sendo que ele pode colocar lá 30 robôs que vai fazer o mesmo trabalho que essas pessoas, né? Sem precisar pagar direito trabalhista, sem ter que se preocupar com férias, sem ter que se preocupar com uma série de encargos econômicos que um funcionário dá, tá? Então, a gente sempre fala que sim, gerou desemprego? Muito provavelmente gerou mesmo desemprego, mas não é trazendo essas indústrias de volta para os Estados Unidos é que vai trazer também o trabalho de volta para essas pessoas, porque muito provavelmente esses donos, né, de indústrias vai fazer com que haja automação, ok? E uma outra coisa que a gente tem dentro dos Estados Unidos hoje, que eu não sei se vocês sabem, mas os seus presídios são privatizados, tá certo? E o trabalho prisional, ele é bastante utilizado. Então, os presos, né, as pessoas que estão presas nos Estados Unidos, elas fazem trabalhos
para tentar aliviar, né, também as suas penas, né, para elas conseguirem sair mais cedo. Mas assim, é absurdamente uma sacanagem que acontece, né? Você vê ali, ó, esses trabalhadores, né, esses presos, eles vão trabalhar centavos por horas de trabalho, então sem acesso a mínimos direitos trabalhistas. Daí eu sei como que a cabecinha de vocês trabalha e provavelmente vocês devem pensar, ah, professora, mas né, fez coisa errada, tá preso, tem que pelo menos botar esses caras para fazer alguma coisa. São trabalhos, gente, muito análogos à escravidão, né? Eles estão ali presos, sem ter a liberdade deles, sem direitos, realizando trabalhos muito mal remunerados, né? E o que a gente sempre tem que lembrar? Que não estou, né? Eu preciso sempre me justificar bastante. Não estou defendendo bandidos, né? Ou pessoas que estão presas, ok? Eu acho que se você faz algo que é contra a lei, de fato você tem que pagar, você tem que ser preso. Só que a gente tem, de novo, fazer uma análise inteligente das coisas, né? Que essas pessoas que estão presas, muito provavelmente já são vítimas do sistema, né? São pessoas que já sofrem desigualdade social, são pessoas que não tiveram oportunidades como outras e já são, né, no processo histórico perseguidas, né, pela população, tá? Então a gente tem que fazer essa análise. Para vocês entenderem o que eu estou falando, para vocês não acharem, né, que eu estou defendendo ou tomando partidos, eu indico para vocês esse documentário, que é a 13ª Emenda, certo? É um documentário muito bom e ele vai falar sobre o sistema prisional e da grande quantidade da população negra, né, que é presa nos Estados Unidos. Por que será que isso acontece? Por que 90%, né, das pessoas que estão presas hoje nos Estados Unidos são negras? Isso é reflexo de um processo histórico, é um reflexo de um processo, né, de grande desigualdade social que sempre existiu dentro dos Estados Unidos, tá bom? É um documentário muito bom, não é um documentário chato, né? Eu sei que às vezes a gente fala documentário e você já fala, ah, deve ser chato. Não é ótimo, principalmente às vezes, né, se isso cair como tema de uma redação, te dá uma gama de dados e informações para vocês fazerem uma produção textual bem interessante, tá? Então, o que a gente fala? É uma ideia muito romântica, tá? Que tire as maquiladoras lá do México, volta para os Estados Unidos, ou os caras vão usar robô, vão usar automação, vai usar maquinário, ou eles vão continuar utilizando a mão de obra baratíssima dos trabalhos prisionais, tá certo? A respeito dos Estados Unidos, então, o que eu ressalto como importante para vocês? O Vale do Sol, né, o cinturão do Sol, ou Sunbelt, né, que a gente tem as indústrias mais tecnológicas, e as maquiladoras, né, sempre cai nos vestibulares, cai algumas charges às vezes, né, para vocês fazerem a interpretação ali, é bastante importante, tá bom? E assistam o documentário e depois falem para mim o que vocês acharam, ok? A nossa segunda aula foi a respeito dos Estados Unidos. A próxima aula a gente vai falar de industrializações mais recentes, né? Que a gente vai falar dos países emergentes, tá bom? Bons estudos para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição.